Olá, internauta e usuários do Jornal O Tempo, do portal O Tempo, também conosco, os ouvintes da Rádio Super. Está começando a live do Tempo, que nesta semana retrata o turismo em tempos de pandemia. Nosso entrevistado de hoje é Guilherme Paulos, vice-presidente de Relações Institucionais da ABAV Nacional, a Associação Brasileira de Agências de Viagens. Participe conosco no WhatsApp 988-100-917, o DDD é o 31. E também pelo nosso facebook.com/portal O Tempo. Curta a nossa página. Conosco hoje nos estúdios o editor de turismo, Paulo Campos, e o editor de economia, Carlon Aredes. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Carlon. Boa tarde, Helenice. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes e internautas. E muito obrigado, Guilherme, por participar conosco aqui dessa mais entrevista. Guilherme Paulos, boa tarde para você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para a live do Tempo. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite e uma satisfação falar com o mercado de Minas, que é um mercado muito querido por todos nós. Com certeza, Guilherme. Agora, vamos aí a essa questão do turismo, não é? O impacto, qual foi até o momento esse impacto da pandemia no faturamento, em demissões, no turismo, nos eventos de negócios, qual que é o termômetro da ABAV atualmente? Olha, claro, nós estamos sofrendo muito como todos os segmentos no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? As agências de viagens, claro, sofrem bastante porque os clientes, né, não estão procurando, as lojas estão fechadas, está todo mundo parado. Estamos todo mundo trabalhando em home work. Eu acho que é a grande novidade da pandemia hoje, os novos recursos que estão aparecendo, né? O home work hoje realmente mudou um pouco a história. O mundo vai mudar muito, né? Está mudando, né, com essa pandemia toda, com o Covid-19. Eu acho que é o momento do agente de viagem voltarmos aos tempos lá na década de 70, né, quando praticamente nós que procurávamos os clientes para oferecer viagens, né? E agora volta tudo de novo, é um recomeço, né, de você aproveitar as experiências que a gente tem hoje como agente de viagem, de formatar as viagens, não só pela internet, mas você sabe que o agente de viagem tem um papel fundamental, principalmente para a viagem das famílias. É claro que tem um problema, estamos solucionando. Acho que o governo federal tem trabalhado bastante para ajudar, né? O próprio Ministério do Turismo também. Nós conseguimos uma verba muito grande, 5 bilhões, através do Fungetur, né, que está no Ministério do Turismo, e que vai ser distribuído para os agentes de viagem, para os agentes de viagem e para os segmentos também, bares, restaurantes. Quer dizer, vai atender parte, vai tentar solucionar parte até a retomada novamente de todo o segmento turístico brasileiro, né? Bom, Guilherme, o Paulo Campos quer fazer uma pergunta para você agora, nosso editor de turismo. Guilherme, boa tarde. Eu queria agradecer você ter aceitado o nosso convite. Guilherme, na semana passada eu vi uma operadora de turismo oferecendo um pacote para Porto Seguro a R$589, com 7 dias de hospedagem, traslado e aéreo. A gente que trabalha no turismo há muito tempo sabe que Porto Seguro sempre foi um destino barato, mas nos últimos tempos estava mais caro por conta da diminuição da malha aérea. Concorrência, promoção, guerra tarifária, esse vai ser o caminho das agências de viagem quando a pandemia der uma trégua? Olha, as promoções das empresas aéreas, porque você tem ocupação dos assentos das companhias aéreas, e as agências de viagens aproveitam esse momento. Você vê, tem várias ofertas. Uma passagem para Porto Seguro hoje deve estar em torno de R$300, né? Mais a hospedagem
para 7 noites, normalmente tem as promoções, os hotéis também estão fazendo a promoção. Porque é o início, acho que quando você tem a retomada, você tem que realmente oferecer produtos que realmente tenham condições para que as pessoas possam voltar ao hábito de viajar. Muita gente está parada dentro do seu apartamento ou da sua casa, resguardando contra o Covid-19, e de repente aparece essa oportunidade. E Porto Seguro não teve, como Porto Seguro, como Gramado, como Foz do Iguaçu, são cidades, destinos turísticos fortíssimos no Brasil, que hoje já estão abrindo as suas portas, né? Então acho que é um recomeço, é uma retomada. As promoções vão aparecer, como tem vários tipos de promoções em todo o segmento. O varejo tem feito muito isso, né? E o turismo sempre acompanhou muito o varejo. Então acho que é o momento oportuno, e principalmente em viagens com distâncias curtas, por exemplo, de Belo Horizonte para Porto Seguro, é menos de 1 hora de voo, né? Até 2 horas de voo, as passagens aéreas vão estar muito em contas, muita promoção para essas viagens em destinos turísticos que vocês vão ter. Porto Alegre, por exemplo, que você tem a Serra Gaúcha, também tem promoções muito boas, né? Veja, você tem de Salvador para Recife, para Porto de Galinhas, ou de Recife para Salvador, tem várias promoções. No Brasil, as companhias aéreas estão começando a abrir essas promoções. Então isso é muito importante, e as agências de viagem, junto com a hotelaria, junto com a BH, que tem feito um trabalho excepcional também, junto com os hoteleiros. Então realmente você consegue criar condições para as pessoas começarem a viajar. Carlos, com você. Ô Guilherme, as agências, até você representando as agências, trabalha com o trade muito amplo, né? Tem que lidar com a companhia aérea, com o setor de hotelaria, com os receptivos, até com os eventos que acontecem nas cidades turísticas. Como é que vai se gerenciar isso tudo na retomada? Cada um está com uma particularidade, com um prejuízo gigantesco, e como é que vai ser essa unidade aí para uma retomada? E qual o cronograma que vocês pensam nessa retomada? Quando que vai poder efetivamente vender pacote mesmo? Porque todo mundo está olhando os seus custos. Como eu te falei, hoje é uma retomada, é o início de uma nova era, né? Então, hoje você tem que olhar muito os custos. As próprias companhias aéreas têm olhado muito os custos das companhias aéreas, embora o governo federal já abriu a porta para realmente dar uma acudida nas empresas aéreas, né? O próprio Ministério do Turismo também ajudando os hotéis, né? E as próprias agências de viagens também. Então nós temos condições de ter uma retomada. Claro que vai ser gradativa essa retomada, o ganho de confiança, as pessoas nossas, enquanto nós não tivermos a vacina, nós temos que nos adaptarmos ainda a termos uma segunda face, que é a máscara, para a gente termos todo um cuidado. Todas as cidades turísticas estão com uma preocupação muito grande também. Já visto que todas elas têm protocolo. Porto Seguro já está montando o seu protocolo, Gramado já tem o protocolo, Foz do Iguaçu tem o protocolo, para todo você fazer essa retomada gradativa, não só no setor de viagens, mas também no setor de eventos, né? E o próprio Convention Bureau dos estados tem trabalhado muito forte com isso, para que realmente tenha uma retomada tranquila e que as pessoas voltem a ter a sua tranquilidade de ter os seus passeios completos, as suas viagens bem mais tranquilas, bem saudáveis, né? E acho que a importância do agente de viagem hoje é a retomada que nós estamos tendo, tá? Acho que essa ajuda do próprio Ministério do Turismo, junto com a ABAV, nessa parceria forte que nós estamos tendo, a Magda, nossa presidente, tem feito um trabalho excepcional junto a todas as ABAVs nacionais. Então, os agentes de viagens do Brasil inteiro estão hoje muito bem assistidos pela ABAV. Isso é muito importante, esse trabalho que é feito pela associação. E as agências de viagens são criativas, né? Basta você mesmo citou o exemplo de Porto Seguro. Vão se procurando alternativas. Hoje, viajar com o seu carro nessas distâncias curtas é muito grande, é muito boa. E Minas tem um aspecto, principalmente o turismo interno de Minas é muito forte também. Então, vai se começar a descobrir novos roteiros como se faziam antigamente. As viagens de ônibus vão ser retomadas. Nós estamos fazendo um trabalho junto ao Ministério do Turismo para que o turismo rodoviário volte com muita força e principalmente utilizando os ônibus de linhas regulares. Como se vende passagem de avião, vai se vender passagem de ônibus com assistência nas estações rodoviárias, o receptivo indo receber os turistas lá junto com o guia levando para o hotel, fazendo os tours. Quer dizer, a geração de emprego e renda vai continuar muito forte com o turismo. E o turismo sempre uma das principais atividades econômicas do mundo é o turismo. O turismo movimenta 52 setores da economia.
Então, você vê que a própria retomada da Itália, que está se reabrindo agora, ela está abrindo por quê? Ela está pensando no verão europeu, né? E ela está esperando, claro, o recebimento de muitos turistas. Então, o trabalho vai ser feito e vai ser retomado. Ô, Guilherme, você falou aí sobre as agências de viagem e a ABAV como uma entidade representativa das agências, preparada para passar por todo esse momento. Quantas agências nós temos atualmente? Você já tem notícias de agências que encerraram as atividades e as demissões no setor? Qual é atualmente o quanto as agências empregam no Brasil e quanto que essa força de trabalho foi perdida? Olha, esse levantamento nós estamos fazendo na base, ainda nós não temos, tá? Hoje você tem mais de 35 mil agências de viagem no Brasil, né? É uma força muito grande nos agentes de viagem. Outra questão de demissões, é claro, as pessoas vão se adaptando, as agências vão se adaptando. Muitas delas até estão se transformando em home work. Eu vejo que nos Estados Unidos isso é uma coisa muito normal e muito natural, tá? Porque a experiência do agente de viagem, que conhece os roteiros, que conhece a programação, que sabe vender, ele vai continuar trabalhando na sua casa. Ele vai continuar acessando aos seus próprios clientes. Você vê que os restaurantes hoje com delivery, eles conseguiram sobreviver, estão conseguindo sobreviver, né? Eu tenho restaurantes de conhecidos meus, né, e eles estão vendendo a mesma quantidade que vendia no restaurante dele normal com o delivery. E só que ele tem uma despesa muito menor. Ele não tem o custo de lavagem de toalha, de pratos, de talheres, isso diminuiu muito, né? O próprio consumo de energia. Então é uma nova adaptação. Então o agente de viagem hoje, ele pode continuar trabalhando na sua casa, dando assistência aos seus clientes, porque a clientela é sua, é do agente, o agente que tem um contato com o público. O mundo antigamente, o turismo antigamente, na década de 80 e 90, o que acontecia? As pessoas procuravam, os agentes de viagem que procuravam e montavam programações e iam oferecer em clubes, associações, e iam vender individualmente para conhecidos, para familiares, de pessoas que estavam de clientes que eles já possuíam. Trabalhava a sua carteira. De repente, com a onda do consumo muito grande, as pessoas foram, os turistas, pessoas que iam viajar, procuravam as agências de viagem. Então, ficaram mais fácil ir ao shopping center, pela comunidade e tal. Muitas agências de viagem montaram lojas de turismo em shopping center pela comunidade, segurança, etc. Né? Agora, vai mudar essa nova onda agora, vai mudar totalmente. Agora, nós que vamos ter que procurar os clientes, nós que temos nossa carteira, nós que vamos criar as facilidades para as pessoas poderem viajar mais. Então, é essa mudança que vai ter também no mercado. Paulo Campos, editor de turismo. Guilherme, falando em adaptação, a gente passou muito tempo confinado em casa, assistindo lives, fazendo compras por internet, vendo filmes. Eu mesmo, que não comprava muito por internet, adaptei isso aos meus hábitos. Hoje em dia, o online ficou muito forte, ele vai sair muito forte dessa pandemia. Só que as agências online, das famosas OTAs, são as principais concorrentes das agências físicas. Como que essas agências físicas vão se preparar, como vão se comportar quando essa pandemia der trégua? Olha, o agente de viagem ele é muito mutável, ele se adapta rapidamente, né, a esse mundo, porque o mundo do turismo é um mundo de vendas, né? É um mundo de você continuar vendendo satisfação e prazer. E vender viagens é a coisa, assim, que eu digo que é mais fácil do mundo, né? Até parece fácil falar assim, vender viagens é a coisa mais fácil do mundo. Mas para todo mundo que você convida para uma viagem, o que acontece? Ele não diz não. Ele pergunta quando. Hoje eu não posso, mas amanhã eu posso, né? A viagem de família é diferente de você programar. Quando você programa uma viagem com a sua família de férias, você procura um agente de viagem, porque ele vai te dar todas as dicas. Por mais que você tenha todas as facilidades na internet, mas ainda ele gosta do olho no olho. Então, onde ele procura o agente de viagem, né? Então, ele vai lá falar com o agente de viagem, ele senta, a gente explica o roteiro, explica os detalhes do hotel, explica o horário de voo, explica todos os passeios que pode fazer, que não estão inclusos, que estão inclusos, dá sugestões de viagem, é completo. E a assistência da operadora e da agência de viagens é completa.
de forma alguma. Agora, quando você compra pela internet, você tem um problema. E se der um problema de atraso de voo, ou qualquer outra coisa, ou um hotel que está em overbooking, etc, etc, normalmente você fica ali a ver navios, né, como diz a gíria, né? Você fica abandonado. Até você fazer um contato. Agora, quando você tem um agente de viagem, você já liga para ele. Hoje, pela facilidade do celular, é automático. Olha, estou aqui, olha, deu um problema, o meu voo atrasou, o que eu faço? Extraviou minha bagagem, etc. Você tem assistência, né? Esse é o papel importante do agente de viagem. Por isso que as agências de viagens continuam no mundo todo. Mesmo nos Estados Unidos, com toda a mudança que teve, o agente de viagem hoje está voltando nos Estados Unidos muito forte. Carlon. Guilherme, essas crises como de agora, ela traz algumas consequências, que é até mudança de alguns hábitos. Essa crise pode ser que aconteça isso. Ela deve privilegiar aí o turismo regional. Não só por causa dela, mas também por causa da questão do câmbio, né? O dólar está muito alto. Você acha que a retomada vai começar pelo turismo local? E que tipo de turismo vai ser mais beneficiado? Seriam as praias ou mesmo Minas Gerais, que tem algumas opções boas também? Olha, sem dúvida nenhuma, o turismo interno vai ser fortíssimo. Porque mesmo as viagens, vamos falar de viagens de luxo, que as pessoas viajavam ou para a Europa ou mesmo para os Estados Unidos, vão viajar internamente por quê? É claro, as fronteiras da Europa ainda não estão abertas, vai demorar pelo menos 6 meses. A Itália está abrindo agora, mas ela sabe que ela vai depender muito mais do turismo interno do que do turismo externo. Então, esse trabalho do turismo interno vai começar fortíssimo dentro do Brasil. Então, hoje nós vamos, e temos a hotelaria brasileira, está muito bem preparada. Você tem hotéis hoje de nível, tem resorts, você tem hotéis de charme, você tem vários tipos de hotéis que dão um conforto extraordinário ao turista, principalmente ao lazer para a família, né? Um grande exemplo que nós temos em Minas é o Tauá, que é um dos hotéis que até aqui na minha cidade vizinha, aqui, Atibaia, tem um hotel fantástico, com mais de 1.000 apartamentos, né? E uma área de lazer que é excepcional. Viagens até 500 quilômetros, olha, vai ser um sucesso, porque as pessoas se sentem mais seguras e vão viajar com os seus carros, com os seus automóveis. Uma facilidade que a gente tem do agente de viagem também são com as locadoras, né? De poder alocar um automóvel para ele não desgastar o seu próprio automóvel, mas ele ter o prazer de poder dirigir uma viagem no final de semana com a família, visitar um roteiro, um circuito das águas, ou mesmo visitar uma cidade serrana, ou mesmo ir para o sol e mar. Uma viagem de carro a Porto Seguro é pertinho, não é longe, é menos de 500 quilômetros. Dá para fazer tranquilamente. Então, é esse o trabalho que o agente de viagem vai voltar a fazer, de oferecer esse tipo de viagem, né? E nós temos roteiros no Brasil incrível, né? Eu queria salientar até para Minas, que foi uma notícia assim que para mim foi importantíssimo para nós, agentes de viagens, né? O nosso novo secretário de turismo, né? O Leônidas Oliveira, assumindo, né, a Secretaria de Turismo de Minas. Acho que é um trabalho muito importante que está ligado à cultura. E nós temos Inhotim, que é um espetáculo, né? É ao ar livre, né? É um cenário maravilhoso de exposições ao ar livre, é uma obra de artes ao ar livre, isso é impressionante. Então nós temos aspectos hoje no turismo, tanto cultural como também de lazer, excepcionais. Então acho que é um trabalho que nós podemos realizar tranquilamente, e acho que a retomada do turismo está muito voltado a esses novos roteiros. Guilherme, então Minas pode aí ser uma protagonista nesse cenário nacional, nessa retomada aí no pós-pandemia, não é? Tem alguma coisa que você vê que falta aqui em Minas Gerais para que esse turismo tenha aí mais importância? Olha, Minas tem que voltar a dizer que existe. Acho que o Leônidas vai fazer um trabalho excepcional, porque ele é um homem da área do turismo, né? Já passou pela Embratur, embora uma passagem muito rápida, mas ele já passou pela Belotur. Ele sabe, é uma pessoa que entende do turismo e sabe como fazer. E tem um apoio total. Hoje o Ministério do Turismo está dando muito apoio, principalmente em retomada de destinos turísticos, né? Então acho que vai ser um grande trabalho. Minas está menos de 500 quilômetros de São Paulo, mas você tem o roteiro da Serra, tem São Lourenço, Caxambu, você pode retomar esses roteiros que é maravilhoso, o clima é maravilhoso, isso dá um aspecto muito, muito grande para o turista. Sem contar que você tem Ouro Preto, que é um dos berços históricos nossos, Diamantina, você tem aspectos turísticos muito grandes, Cerro, você
tem a própria cidade de Belo Horizonte também, é encantadora, né? E aquela rota da cachaça, que eu acho que é muito importante. Se você tem a rota do vinho na Serra Gaúcha, você tem a rota da cachaça em Minas, que é um negócio espetacular também, né? Os barzinhos de Belo Horizonte, acho que todo esse aspecto turístico da cidade, você vai voltar a movimentar, e esse trabalho tem que ser. Só aparece, só é lembrado quem é visto. Acho que é o trabalho do Leônidas realmente de fazer Minas aparecer em todo o Brasil e fazer um espetáculo realmente com uma movimentação turística muito grande, né? E esse trabalho não é difícil de ser feito. Paulo Campos. O Guilherme, quando começou a quarentena em março, a ABAV tinha divulgado um número de 85% de cancelamentos de viagens. A ABAV logo depois fez uma campanha adia, fazendo com que as pessoas, em vez de cancelar as viagens, elas adiassem. Eu queria saber qual foi o retorno dessa campanha e queria que você te desse ainda, que muita gente tem me perguntado, nesse embate entre adiar, cancelar e remarcar, onde ainda estão os principais gargalos. Olha, praticamente estão esses gargalos totalmente sanados. O trabalho da ABAV Nacional junto ao Ministério do Turismo, junto ao PROCON, foi assim, uma união de forças, né? E é onde nós conseguimos, nós, agentes de viagens, conseguimos, para não adiar e para também, porque as companhias aéreas também cobram multa, os hotéis também cobram multa de cancelamento. Então todo mundo se uniu para não penalizar o principal patrimônio nosso, que é o nosso cliente, né? Porque nós respeitamos o nosso cliente e o nosso cliente também nos respeita, porque sabe que nenhum trabalho é de graça, quem trabalha tem que ser recompensado financeiramente. O trabalho do agente de viagem é esse. Então, esse reconhecimento das autoridades e o reconhecimento dos próprios clientes, né, foi muito importante. Tanto que o índice de cancelamento realmente de viagem foi muito pequeno. Agora, quando a pessoa cancelou mesmo por motivo não muito justificável, aí tem que pagar uma pequena multa. Foi resolvido esse problema junto ao PROCON e nós não tivemos problema nenhum. Graças a Deus foi totalmente resolvido e entendido, e até pela própria população. E muita gente também fala, pô, eu queria viajar, mas não posso viajar agora. Eu ia para a Europa, não posso ir, mas eu posso viajar internamente no Brasil, ele pode aproveitar e fazer uma viagem dentro do Brasil também. Então esse diálogo é muito importante. Então, praticamente foram todos sanados esses problemas, e foi logo no começo que o Ministério do Turismo tomou, foi logo no começo de março, acho que dia 4 de março, nós tivemos uma reunião no Ministério do Turismo, né? O nosso presidente, o Marcelo, junto com a Magda, conseguimos reunir o PROCON em todos os segmentos. Estava o Paulo Somus, os bares e restaurantes também presentes, e aonde nós conseguimos resolver e sanar todos os problemas e até anteciparmos, né, o problema do Covid que estava se iniciando, que estava vindo para o nosso país, né? Isso foi logo no começo de março. Então a gente acompanhou de perto e por isso que nós não tivemos problema nenhum. A campanha foi muito bem feita, muito bem bolada, por isso que deu certo. Quando você se comunica perfeitamente, não há problema nenhum. Está faltando, às vezes, né, até com esses problemas que a gente tem enfrentado, é a falta de comunicação. Mas perfeita, tanto a BAV como o Ministério do Turismo, com os clientes também resolvemos todos os problemas. O Guilherme, bom, o Carlos vai fazer uma pergunta e depois tem uma dúvida aqui de ouvinte também para você. Guilherme, já que você está falando de números, quanto foi o prejuízo do setor neste ano? Porque teve alguns cancelamentos, igual você mesmo falou aí já, né? E também, quanto que vocês esperam que vai retomar mesmo? Daqui quantos anos que a gente vai ter níveis, assim, de giro no setor, como teve, por exemplo, no ano passado, comparando com o ano passado? Paulo, é difícil de você ter esses números, né? A gente não tem ainda, porque nós estamos há 2 meses, né? Praticamente você pode fazer previsões de prejuízos, né? A minha loja de turismo vendia R$300 mil por mês, agora vai vender 50 mil, ou vai vender 20 mil. Então eu vou ter que me adaptar a esse custo, ou fechar a minha loja, diminuir o meu aluguel, etc, etc. Quer dizer, é uma retomada de negociação. Prejuízo não dá para se ter uma medida, não pode se antecipar a um volume que você não tem ainda, né? Embora você saiba que todo mundo está fechado, todo mundo não está tendo negócios, mas muita gente está comprando viagens para o futuro, né?
para julho, para agosto, para setembro, alguns destinos que já abriram, como, por exemplo, em Gramado. Nós temos um hotel de charme lá em Gramado, eu tenho um hotel de charme lá em Gramado, e o final de semana passado é um hotel pequeno, 20 apartamentos, nós abrimos, obrigado pelo protocolo de 50%. Então, para você ter uma ideia de 50%, nós estamos trabalhando com 10 apartamentos. No final de semana, nós passamos com 8 apartamentos. Para o próximo final de semana, nós estamos lotados. Então, a venda está ocorrendo, e muitas dessas vendas ocorreram 70% ocorreram através do agente de viagem, né? E é engraçado, quando eu te falei das viagens perto, como ele está na Serra Gaúcha, quem vendeu? A maioria vendeu do próprio mercado gaúcho mesmo, Novo Hamburgo, mesmo da cidade de Porto Alegre, e também de Santa Catarina. E tivemos um cliente no Paraná. Então, quando eu lhe falei das distâncias, realmente isso que está acontecendo realmente. Você pode ver que, se analisar com outras agências também, você vai sentir o mesmo problema, que a venda está ocorrendo. Claro, não está ocorrendo como ocorria antigamente, mas a venda está ocorrendo. As pessoas estão se programando, as pessoas querem sair de viagem, as pessoas querem continuar viajando. Ninguém quer ficar eternamente em casa. E o turismo entrou no hábito do brasileiro, nas férias do brasileiro. Todo mundo sempre tira 20 dias de férias, pelo menos 10 dias, ele viaja através de uma agência de viagem, e viaja através de um operador turístico, ou faz uma reserva de hotel, ou compra um bilhete aéreo. Depende, vai fazer uma viagem de família, vai visitar os seus familiares, e ele compra uma passagem aérea conosco, ou compra também a reserva de hotel, e assim por diante. Tá? Então, a viagem está ocorrendo naturalmente, normalmente. O que não podemos antecipar uma coisa que a gente não se tem um número, né? Se você perguntar qual o prejuízo de um supermercado, ele vai dizer que não teve prejuízo, ou numa farmácia não teve prejuízo. Mas, em compensação, se você perguntar para um hoteleiro, ele fala, não, está fechado, estou parado aqui, não tive faturamento. Então, qual a despesa que ele tem? É tanto, multiplicado por tantos meses, você vai ter o volume de prejuízo dele. Então, por enquanto, esse número, muita gente não quer divulgar, não pode divulgar, e não quer ver esse número negativo, né? Ninguém gosta de ver prejuízo, todo mundo gosta de ver números realmente positivos, né? E eu tenho uma palavra comigo que eu sempre digo para os agentes de viagem, meus amigos, e a gente sempre conversa sobre isso, né? Não é nem minha essa frase. Na crise, você tira o S, fique CRI, você tem que ser criativo. Esse é o trabalho do agente de viagem, ser cada vez mais criativo. Guilherme Paulos, como faz com contratos já feitos? Qual que é a orientação da ABAV? Tem um exemplo aqui, a pessoa comprou um pacote para o México ou qualquer outro destino internacional, por exemplo, no mês de julho, estamos bem perto então, não é? Por meio da Decolar, o que ela deve fazer? Ela tem que procurar Decolar e conversar com a Decolar, não tem outro jeito, né? Sim. Mas assim, ela desiste, ela adia esse pacote, ou ela tem aí uma mudança, vai ter um prejuízo para ela? Olha, se ela realmente cancelar a viagem, vai ter a multa natural, tá? Aí varia de 10% a 20%, depende do volume que tem, do multa na companhia aérea, multa no hotel. O receptivo normalmente não nos cobra nada, né? E o próprio agente de viagem, ele tem que preservar o cliente. Aí é uma questão de uma negociação, você não vai querer perder aquele seu cliente, né? Normalmente ele não faz uma viagem só por ano, ele faz 2, 3 viagens por ano, né? Então aí vai de você preservar o seu cliente e atendê-lo da melhor forma possível. E ser bem claro com ele, olha, a companhia aérea, a tal empresa aérea cobra tanto de multas para cancelar, ou se eu cancelar, lamentavelmente, isso aqui eu tenho que cobrar. Eu não vou cobrar na minha parte, mas essa parte aqui tem que ser paga. O hotel, normalmente, se cancelar com um prazo de 30, 40 dias, não deixo, tem hotéis que é com 15 dias de cancelamento sem multa, tem hotéis que cobram com 30 dias, né? Então, tudo depende da negociação, do tipo do hotel que ele comprou, aonde. Por isso que é importante o agente de viagem, a explicação que ele vai dar, né? Ninguém quer ficar com o dinheiro do cliente. O turismo é uma das indústrias mais sérias. Realmente, nós nunca tivemos problema nenhum com o cliente, as operadoras, as agências de viagem nunca tiveram problema nenhum, né? Sempre resolveram todos os problemas que surgem da melhor forma possível. Por isso que é importante você comprar uma viagem
sempre se a pessoa é credenciada na ABAV, ela tem que ser da ABAV, com as garantias que a ABAV pode dar, né, quando a empresa é filiada à nossa entidade, né? E também o próprio cadastro da Embratur, do Ministério do Turismo, que tem que ter o cadastro. Então tem que tomar todos os cuidados quando comprar uma viagem, saber se aquela agência é cadastrada na ABAV, se aquela agência existe mesmo, realmente. Então, existem muitas agências hoje online que são fantasmas, então é meio perigoso. Então, o agente de viagem não, o agente de viagem está lá, tem o seu estabelecimento comercial aberto, está tudo bonitinho lá, está tudo certinho, tem mesa, tem cadeira, tem telefone, tem pessoas para atender e 24 horas. Essa estrutura física é importante também, não é? Mas principalmente procurar a ABAV. Muito importante. Exatamente, eu estou sempre procurando. E é fácil, porque eu estou comprando na agência Tique-Tique, um exemplo, né? É só procurar na ABAV regional, tem hoje no Google, entra no Google, ABAV e tal, daí tem os telefones, liga para lá, na hora você já sabe se a agência é cadastrada ou não, né? E dão todas as informações. Isso é muito importante para a segurança de quem viaja. Ô Paulo, você com a sua pergunta agora. Guilherme, no mundo inteiro os governos estão socorrendo o mercado de turismo. No Brasil, o governo federal editou 3 medidas provisórias. A medida 936, que flexibiliza as relações de trabalho, desonerando a folha de pagamento. A medida 948, que permite que a companhia aérea, a agência de viagem, reembolse o passageiro em até 12 meses. E a medida mais recente, a 963, que libera 5 bilhões através do Fungetur para pequenas, médias e grandes empresas. Eu queria saber, em termos de sobrevivência das agências de viagem, até quando essas medidas garantem a sobrevivência, se essa pandemia se prolongar muito? A pergunta é difícil. Eu não tenho essa bola de cristal para te responder, né? Mas a gente sabe do empenho do governo brasileiro em realmente a preocupação que se tem, e acho que o nosso ministro do Turismo nessa parte é excepcional. O Marcelo tem feito um trabalho maravilhoso, e olha, conseguir 5 bilhões do Paulo Guedes não deve ter sido brincadeira, não, tá? Então realmente é um dinheiro que, né, eu até falei, você conversando com o Marcelo, como é que você vai distribuir esse dinheiro? Ele falou, Guilherme, olha, uma parte vai ficar com a Caixa Econômica Federal e a outra vai passar para 17 bancos de fomentos para fazer uma distribuição mais rápida e mais simples, né? Para atender as agências de viagem, para atender bar, restaurante, quer dizer, vai atender os principais segmentos, pousadas, vai atender uma boa parte. É claro que são medidas que ajudaram a própria desoneração da folha de pagamento, né? Os financiamentos na Caixa Econômica, no Banco do Brasil e mesmo nos bancos particulares. É claro que às vezes muita gente reclama, mas eu não consegui porque está difícil o crédito e tal, etc, etc. Para quem estava com problema de crédito, realmente é um pouco complicado. Mas quem estava com o cadastro limpinho não teve problema nenhum, conseguiu rapidamente solucionar sua parte de crédito e de financiamento. Ele não conseguiu aquele valor, mas conseguiu 50%, né? Então, sempre tem aquele jeitinho brasileiro e acaba dando certo e acaba procurando alternativa. Que agora, é claro que é evidente de todas as dificuldades que nós vamos ter. Não somos só nós que estamos tendo dificuldade, mas acho que todos os segmentos. Eu estava conversando com um médico amigo meu, que o consultório dele dava 30, 40 consultas por dia, 10, 15 consultas por dia. Isso diminuiu barbaridade, ele não está trabalhando, né? Então a receita dele também diminuiu muito. Então são vários segmentos, né, que é preocupante, né? Mas a gente tem que pensar num mundo melhor, que realmente a gente vai ter uma retomada e vamos acreditar que realmente a gente vai vencer mais esse obstáculo. E crise, a gente já enfrentou várias crises no país, né? Mas igual a essa, acho que nunca nós enfrentamos. Então, tudo é muito, assim, obscuro, mas a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar sempre olhando para frente e acreditando que o Brasil, Deus é brasileiro e que vai dar tudo certo e que a gente vai buscar, a gente vai conseguir vencer
esse Covid. Assim a gente espera, não é, Guilherme? Carlos, e aí? Continua nessa mesma toada do otimismo? Não, com certeza, sempre. O Guilherme, outra preocupação que o setor deve ter, até que perguntar, se vocês estão elaborando algum tipo de cartilha ou um protocolo de segurança para a retomada de todos os setores envolvidos, né? Por exemplo, uma coisa que não deve ser fácil nessa retomada os hotéis, os resorts, você passou aí já, trabalhar com a questão do self-service. Vai ter que ser repensado isso, também à disposição dentro das aeronaves, quando tiverem os voos. Vocês estão elaborando esses protocolos? Sim, as empresas aéreas já estão soltando, Etihad soltou, a própria Latam também soltou a higienização, a Gol também, o espaçamento de poltronas maior. Existe uma preocupação muito grande para essa retomada, né? Enquanto nós não tivermos realmente a vacina, todos esses cuidados vão ser necessários, né? Por exemplo, a hotelaria, como vai receber? Você mesmo falou assim, o próprio café da manhã, né? Muitos hotéis vão voltar com aquele café continental, não sei se você se lembra disso, né? Eu lembro. O café continental, o que era? O café com leite, pão, manteiga ou torrada. Não. Você quer uma fruta? Você pediu uma fruta, um suco, etc. Muitos hotéis poderão fazer isso. Refeições, hotéis pequenos, fazer por turnos, né? Eu lembro que o Hotel de São Lourenço, uma vez eu fui com um grupo lá no Hotel de São Lourenço e era por turno, né? Igual o navio, né? Das 19 às 20h30 um turno, das 20h30 às 21h30 outro turno para jantar, para refeição. Self-service, você vai ter que ter uma fórmula na frente da comida, uma pessoa do outro lado para servir, então vai apontar, não, eu quero isso aqui, eu quero essa salada, eu quero isso, e a pessoa vai colocar no prato devidamente, né, aparentada lá com luva, com máscara, todo cuidado, vai ser muitos apartamentos totalmente higienizados, né, com esse cuidado, na recepção todo mundo trabalhando de máscara, em síntese, o álcool gel em todos os ambientes, todo esse cuidado vai ter que ser tomado, né? Nós abrimos lá em Gramado o nosso hotel e nós estamos com todos esses cuidados, né? Com preparo, com protocolo do comportamento do próprio hóspede também, né? Como arrumar apartamento, a pessoa sai do apartamento, entra na camareira e faz todo o trabalho de limpeza e higienização. Então esse cuidado é muito importante, né? Vai ser uma prática, vamos dizer assim, natural hoje dentro da hotelaria, nas companhias aéreas, os carros tem que ser higienizados, todo esse cuidado vai ser uma nova era, né? É uma nova vida, vai ser uma nova experiência. A gente sempre falou que o turismo foi experiência, essa vai ser uma grande experiência no nosso turismo. Ô, Guilherme, tem aqui agora um pedido de conselho, hein? E você como sócio fundador da CVC, né, de hotéis, aí é o Sancler, no YouTube. Tem uma empresa de fretamento, Guilherme, uma empresa de fretamento de ônibus. Quais sugestões de adequação para a segunda fase da pandemia você sugere, Guilherme? Opa, boa pergunta. Não é? Comecei com o turismo rodoviário, então, boa, excelente, parabéns pela pergunta. Olha, em primeiro lugar, claro, ônibus totalmente higienizado, né? Nosso motorista com máscara, com tudo, com álcool gel dentro do ônibus, com todo cuidado. E o espaçamento de poltronas vai ser necessário, né? Aí nós vamos ter que fazer um estudo, um ônibus de 40 lugares vai poder transportar quanto? 25, 30 pessoas, né? Vai ser esse trabalho que a gente vai ter que fazer, né? Até surgir a vacina, etc, né? Mas é um trabalho que é uma retomada. O que eu falei para vocês, existe um trabalho do Ministério do Turismo de usarmos as empresas de transporte rodoviário normal num grande acordo como se tem com as companhias aéreas, né? E isso soltados com as tarifas especiais também. E o fretamento vai voltar a funcionar dos ônibus, como eu falei, com todo cuidado. E a programação dessas viagens, voltar com os agentes de viagem programando esses tours. Acho que Porto Seguro vai ser um destino muito fácil. O Rio para Minas também, a hora que voltar ao Rio de Janeiro, né? Você tem a região de Petrópolis, da Serra. Você tem vários tipos de alternativas. Tem Vitória, tem Guarapari, né? Tem a região da Serra Capixaba, que é muito bonita, tem a Pedra Azul.
Então você tem vários roteiros aí que o agente de viagem vai fazer esse tipo de programação, e também, para quem é operador de ônibus, também ter esse tipo de operação também. Então, acho que esse vai ser o trabalho do agente de viagem junto com os operadores e com os transportadores rodoviários. Grandes desafios pela frente, não é, Paulo Campos? Sua pergunta. Ô, Guilherme, eu estava outro dia ouvindo a Magda Nassar, que é a presidente da ABA, falando do novo normal que vai surgir pós-pandemia. Eu estava conversando com alguns consultores de viagens e a maioria é unânime em dizer que a relação entre o viajante vai mudar. As viagens nunca vão ser as mesmas. Eu queria saber como que vai ser, na sua opinião, a mudança do viajante em relação ao prestador de serviço. Olha, eu acho que olha, muita gente cria um aspecto que vai tudo mudar, né? Olha, o mundo já teve outras pandemias, teve a gripe espanhola, o Japão teve a bomba de Hiroshima, e depois retomou e reconstruiu, e as coisas continuam. Não que continuaram normais como eram antes, mas, claro, tiveram algumas mudanças, né? Mas, na minha opinião, como é que você vai mudar a percepção do cara ir para a Grécia? Né? Como é que ele vai visitar Mykonos? Não vai. Paris, ele vai continuar, ele vai ver a Torre Eiffel. Não tem como ele não ver. Quem vai a Roma vai continuar indo ao Vaticano. Tá, tudo bem que ele já conhece Roma, ele vai procurar outros destinos da Itália, se ele quiser, ou mesmo da Espanha, né? Madrid, Barcelona, Ibiza, os Alpes suíços. Isso não tem, as cataratas do Iguaçu não vai mudar, o circuito histórico mineiro, Ouro Preto não vai mudar. O hábito de quem vai mudar? Os nossos hábitos vão com maior segurança. Quando aconteceu o acidente das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, Nova York, o que mudou? Né? Claro, reconstruíram, fizeram um museu embaixo, as pessoas visitam, respeitam, pessoas que perderam seus entes queridos, lá também tem toda uma fórmula de respeito, mas esses hábitos do turista não vai mudar, os cruzeiros marítimos vão continuar. A grande revolução no mundo foram os cruzeiros marítimos, né? Você viaja de navio, não precisa ficar arrumando a mala, desarrumando a mala, você visita várias cidades. Tudo bem que é um reconhecimento de um dia e meio numa cidade, mas para você reconhecer aquela cidade, se você gostar, você volta. Então, eu não acredito em mudança de hábitos. Mas não muda um pouquinho a relação? Desculpa os técnicos que estão falando isso. Não vai mudar, não. Não acredito. Não, tá? Pode ser que eu esteja errado, né? Porque amanhã eu reconheço e falo, não mudou mesmo, né? Mas o comportamento de quem viaja, claro que ele vai ter um pouco... Não é, o exemplo que eu vou te dar da gripe, vai. Você pega uma gripe, você fica doente, você está resfriado forte, você liga para o teu médico ou vai no atendimento de um pronto-socorro, o médico te dá lá uma injeção, uma vitamina e fala para você ficar em casa descansando. Vitamina C e cama, né, que eles falam, né, normalmente. Né? No segundo dia você já melhorou um pouco, você já levanta e vai embora. E olha, o que vai acontecer, gente, tá, com o meu otimismo, claro que é um vírus fortíssimo, etc, né, mas vai ser resolvido. E a vida vai continuar normalmente. O que vai mudar? É difícil você falar que... não temos bola de cristal para falar que o mundo mudou o comportamento. Mas a relação... Não mudou, não. As pessoas continuam viajando. Mas a relação do viajante com o prestador de serviço. Uma pessoa que está vendendo a viagem com ele, com o resort, o hotel, o receptivo... Ele vai continuar fazendo a mesma coisa que ele fazia antigamente, claro, sempre tem os modernismos, você tem mais materiais, né, de comunicação bem mais diferentes, bem melhores, cada dia a evolução é muito grande. Mas eu não acredito numa mudança de hábito com viagens, não. Elas vão continuar procurando ainda os destinos de sol e mar, embora você tenha destino contemplativo também. Tá? Quem gosta de fazer turismo de natureza vai continuar fazendo natureza, né? Então, você não vai conseguir tirar o cara da natureza para ir para o sol e mar. Você não vai tirar o cara do sol e mar para ir para a natureza. É difícil isso, né? Você vai ter que inventar coisas, né? Claro,
criar coisas, né? Como você tem hoje os hotéis resorts, tem spa, você tem atrações noturnas, você tem música, você tem o all inclusive, quer dizer, tem campo de golfe, tem o lazer para as crianças. Isso tudo, a preocupação de cada dia mais agregar a família. Eu acredito que isso no turismo já está sendo feito com os resorts, né? Carlon Aredes, vamos para a economia também. O Guilherme, o setor de turismo é importante, você já mencionou isso, né? Para o PIB, para a economia brasileira, é um setor que emprega muito, né? Tem milhões aí de vagas, que vai além da renda que ele gera, né? E essas vagas, esse emprego no setor, como é que ele está sendo afetado? E quando tiver essa retomada, que a gente está falando aqui que vai ser um pouco escalonada, igual o hotel não deve vender 100% da sua capacidade nesse primeiro momento, como é que vai ser essa retomada do emprego no setor? Você acredita que vai ter um impacto muito forte a curto prazo? E quando que isso vai melhorando? Bom, olha, eu acho que com a retomada, é claro, a princípio nós vamos ter realmente na área turística também, eu estou falando, um hotel que tem 200 apartamentos, ele vai ter uma ocupação se a média hoteleira brasileira, o ano passado foi de 70% de ocupação, dizer que agora a partir de julho, vamos dizer assim, que a gente tem uma retomada a partir de julho, uns estão dizendo a partir de setembro, mas vamos pôr numa média que seja agosto, né? Não vai conseguir funcionar com 70% de novo. Essa retomada vai ser gradativa, porque mesmo o transporte aéreo de 3 companhias, elas não vão conseguir voar com a sua capacidade que voou o ano passado. Ela vai voar também pelo menos com 50% a menos. Ok? Então, essa retomada vai ser mais lenta, né? Vamos dizer assim, de custos. Então, é claro que vão ter uma parte de desemprego aí, né? Que vai ser adaptado. Eu lembro que uma das crises, um dos grandes bancos brasileiros dispensou mais de 100 mil pessoas, depois de 3 meses, 4 meses, estava todo mundo empregado de novo, boa parte disso estava empregado novamente. Então, essa retomada vai ser gradativa, né, de emprego. A princípio vai ser perdido muitos empregos, mas depois isso vai ser, a indústria vai se recuperando, vamos dizer assim, tanto a indústria turística, da prestação de serviço, né? Então, essa retomada vai ser gradativa. Guilherme, tem uma pergunta aqui da Lina de Oliveira, ela é de Barbacena, ela quer saber sobre os preços dos pacotes internacionais. Eles vão ter grandes quedas? Qual que é a perspectiva para o ano que vem, para quem quer começar a planejar para o ano que vem? Olha, para agora já tem bastante promoção. Uma passagem para Miami está perto de $450, né? Mas se bem que o dólar a 6... Pois é. Tá caro. Quase essa promoção tem o dólar na altura. Então fica complicado, vai ter que custar $200. Se custar $200, está R$1.200. Mas assim, tá caro, né? Então, a gente, quando faz a conta, para viajar no Brasil vai estar muito barato. Então, viagens internas vão estar realmente muito baratas, tá? Vamos ter que aproveitar e viajar internamente no Brasil. E as viagens externas, mas como sempre, o dólar vai variar. Pode ser que o dólar amanhã esteja 3 de novo, né? Depende da economia, dependemos do posto Ipiranga, dependemos do Paulo Guedes, né? Com certeza. Ele que manda na nossa economia, né? Ô, Guilherme. Então dependemos do posto Ipiranga para que a gente consiga fazer mais viagens internacionais. Muito bom. Guilherme, eu quero te agradecer, a gente já tem que terminar aí esse bate-papo da live do Tempo de hoje e a sua mensagem final. Olha, o mundo do turismo é um mundo fantástico, pode continuar acreditando nas viagens, e o papel dos agentes de viagens realmente é proporcionar lazer e satisfação e alegria a todos, né? E principalmente quando fala, né, pode confiar no seu agente de viagem, porque nós sabemos fazer as suas férias, sabemos fazer o seu lazer. Então pode continuar prestigiando a gente, que a gente trabalha com muito amor, com muito carinho, e para ter sempre as melhores férias, as melhores viagens das suas vidas. Esse é o nosso papel, é o nosso trabalho ao longo de mais de 80 anos que tem o turismo aqui no Brasil e que sempre foi através do agente de viagem. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço a todos. Uma boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Paulo Campos, muito obrigada pela sua participação, editor de turismo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, ouvinte, e ao internauta que nos acompanhou até agora.
Carlos Aredes, obrigada mais uma vez aqui pelo bate-papo. Sempre às ordens no início. Obrigado, Guilherme, e um grande abraço aí a meus companheiros aqui de bancada e aos ouvintes e internautas. Bom, amanhã a live do Tempo continua com o tema o turismo em tempos de pandemia e vai ser com o Roberto Aro, ele que é presidente da Brastoa. Conto com a sua audiência. Muito obrigada e até amanhã. Tchau.